Você acha que já viu de tudo sobre os grandes nomes da televisão brasileira? Então prepare-se, porque a história que você está prestes a descobrir revela o lado mais sombrio, polêmico e surpreendente do homem que já foi considerado o maior galã da Globo nas décadas de 60, 70 e 80. Idolatrado por milhões, cercado de fama, luxo e reconhecimento, ele parecia viver um conto de fadas, mas por trás das câmaras, segredos obscuros, decisões controversas e momentos de queda começaram a desenhar um destino completamente diferente daquele que o público imaginava. O que levou um dos rostos mais desejados da televisão a enfrentar um fim tão triste. Intrigas nos bastidores, relações conturbadas, escândalos abafados e escolhas que mudaram tudo. Hoje, vamos mergulhar fundo nessa trajetória marcada por glória e decadência, revelando detalhes que poucos tiveram coragem de contar. Mas antes de continuar, já deixa o seu gostei porque isso ajuda muito o YouTube a entender que esse tipo de conteúdo merece ser recomendado para mais pessoas, fortalecendo o canal e permitindo que mais histórias como essa cheguem até você. E se você quer continuar descobrindo verdades impactantes e histórias que a mídia muitas vezes esconde, inscreva-se agora mesmo. Sua inscrição faz toda a diferença para o crescimento do canal e nos motiva a trazer conteúdos ainda mais reveladores. Se puder apoiar ainda mais, utilize o Super Thanks. Isso ajuda diretamente na produção dos próximos vídeos. E se não puder, não tem problema. Deixa aqui nos comentários o que mais te surpreendeu nessa história. Agora fique até o final, porque a última revelação vai te deixar completamente sem palavras. A história de Tarcísio Meira é um retrato poderoso de ascensão, consagração e um desfecho que expôs a fragilidade até mesmo dos maiores ídolos da televisão brasileira, consolidando seu nome como o maior galã da TV Globo nas décadas de 60, 70 e 80, mas também revelando um lado humano muitas vezes ignorado pelo público. Nascido em 1935, em São Paulo, Tarcísio inicialmente sonhava com uma carreira diplomática, mas após não conseguir seguir esse caminho, acabou-se voltando para o teatro, iniciando uma trajetória que mudaria completamente a história da teledramaturgia no Brasil. Desde cedo, sua presença marcante, voz firme e postura elegante chamavam atenção, e não demorou para que se tornasse um dos primeiros grandes protagonistas da televisão, especialmente durante o crescimento da Globo, onde ajudou a construir o padrão de qualidade que viria a se tornar referência nacional. Sua vida pessoal, porém, sempre foi cercada por um misto de admiração e curiosidade, principalmente por seu relacionamento com Glória Menezes, com quem se casou em 1962, formando um dos casais mais duradouros e respeitados do meio artístico, algo raro em um ambiente frequentemente marcado por escândalos, traições e separações conturbadas. Esse casamento sólido, que durou quase 60 anos, sempre foi visto como um símbolo de estabilidade, mas também gerou questionamentos e rumores nos bastidores, já que a imagem de perfeição muitas vezes despertava desconfiança em um meio conhecido por histórias ocultas e segredos nunca revelados completamente. Apesar de nunca ter sido protagonista de grandes escândalos públicos, Tarcísio não esteve totalmente imune a controvérsias, principalmente relacionadas ao seu posicionamento político e à sua postura conservadora em determinados momentos da história do Brasil, o que gerou críticas e debates, especialmente em tempos mais recentes, quando artistas passaram a se posicionar de forma mais ativa e polarizada. Ainda assim, ele sempre manteve uma postura discreta, evitando confrontos diretos e preservando sua imagem pública com cuidado, o que contribuiu para que fosse visto por muitos como um homem reservado, mas também por outros como alguém distante ou até mesmo enigmático. Com o passar dos anos, a realidade começou a mudar, e o ator que um dia dominou as telas passou a enfrentar o processo inevitável do envelhecimento e a redução de oportunidades na televisão, algo que ele próprio chegou a comentar em entrevistas, demonstrando certa frustração com o afastamento gradual dos grandes papéis, o que para muitos artistas representa uma das fases mais difíceis da carreira, marcada por silêncio, esquecimento e perda de relevância. Nos bastidores, relatos indicavam que, apesar da imagem forte, Tarcísio também enfrentava inseguranças comuns a quem viveu décadas sob os holofotes, lidando com a pressão de manter um legado praticamente inalcançável para as novas gerações. Em 2020, após mais de meio século de carreira, ele decidiu se afastar definitivamente da televisão, encerrando um ciclo histórico ao lado de Glória Menezes e se retirando para uma vida mais tranquila em sua fazenda no interior, buscando paz longe da exposição constante da mídia. Esse período de recolhimento marcou uma transição importante em sua vida, onde o homem que já foi símbolo de glamour passou a valorizar a simplicidade, o contato com a natureza e a convivência familiar, especialmente com seu filho. No entanto, o destino reservava um final inesperado e profundamente impactante,
que mudaria a forma como sua história seria lembrada. Em agosto de 2021, durante a pandemia de Covid-19, Tarcísio Meira foi diagnosticado com o vírus, mesmo já tendo recebido vacina, o que gerou grande comoção e levantou discussões sobre a eficácia da imunização em idosos e os riscos persistentes da doença. Internado ao lado de sua esposa, que também contraiu o vírus, seu estado de saúde se agravou rapidamente, levando-o a ser intubado, e poucos dias depois, o Brasil recebeu a notícia de sua morte aos 85 anos, um desfecho que chocou fãs e colegas de profissão e reforçou o caráter trágico de sua trajetória. O impacto foi ainda maior pelo contraste entre a imagem do galã forte, imponente e quase invencível que marcou gerações e a realidade de um fim silencioso, vulnerável e solitário, como o de milhões de pessoas afetadas pela pandemia ao redor do mundo. Sua morte também trouxe à tona reflexões sobre o envelhecimento, o abandono simbólico de grandes artistas pela indústria e a forma como ídolos são gradualmente esquecidos à medida que novas gerações surgem. Após sua partida, seu desejo de ter as cinzas espalhadas em sua fazenda foi cumprido, simbolizando um retorno à essência, longe do brilho artificial da fama que o acompanhou por décadas. Assim, a vida de Tarcísio Meira se transforma em uma narrativa marcada por contrastes intensos, do auge absoluto como o maior galã da televisão brasileira ao silêncio de seus últimos anos, da imagem pública impecável às dúvidas e especulações dos bastidores, e, principalmente, de uma existência construída sob aplausos a um fim que expôs a vulnerabilidade inevitável de todo ser humano, tornando sua história não apenas uma biografia, mas um retrato profundo da glória e da fragilidade que caminham lado a lado na vida de quem alcança o estrelato. O triste fim do maior galã da TV Globo nas décadas de 60, 70 e 80, Tarcísio Meira, é uma daquelas histórias que tocam profundamente porque mostram o contraste entre a grandiosidade da fama e a fragilidade da vida real, algo que muitas vezes esquecemos ao admirar figuras públicas. Durante anos, ele foi símbolo de charme, elegância e protagonismo absoluto na televisão brasileira, conquistando milhões de fãs e construindo uma carreira sólida ao lado de sua companheira de vida, Glória Menezes, formando um dos casais mais admirados do país, sempre vistos como exemplo de estabilidade e cumplicidade. Com o passar do tempo, porém, como acontece com todos, a idade trouxe mudanças inevitáveis, e aquele galã que dominava as telas passou a aparecer menos, vivendo uma fase mais tranquila e reservada, longe do ritmo intenso das gravações e dos holofotes que marcaram sua trajetória. Já aposentado e vivendo no interior, ele buscava uma vida mais simples, cercado pela família e pela natureza, o que para muitos parecia um final digno e sereno após décadas de sucesso. No entanto, em 2021, durante a pandemia de Covid-19, tudo mudou de forma inesperada. Mesmo tendo recebido vacina, ele contraiu o vírus, assim como sua esposa, e precisou ser internado, o que rapidamente gerou preocupação em todo o Brasil, pois se tratava de uma figura extremamente querida e respeitada. Infelizmente, seu estado de saúde se agravou em poucos dias, exigindo cuidados intensivos, e a notícia de sua morte aos 85 anos causou uma comoção nacional, deixando fãs, colegas e admiradores em choque, principalmente pelo fato de que sua imagem sempre esteve associada à força e vitalidade. O impacto foi ainda maior porque seu fim simbolizou algo que muitas pessoas viveram naquele período: despedidas rápidas, inesperadas e cheias de dor, muitas vezes sem a chance de um último adeus como se gostaria. Ainda assim, sua história não se resume ao desfecho triste, mas sim a um legado gigantesco que atravessa gerações, com personagens inesquecíveis e uma carreira que ajudou a construir a base da televisão brasileira como conhecemos hoje, tornando seu nome eterno mesmo após sua partida, lembrando a todos que, por trás de grandes ídolos, existem histórias humanas, feitas de conquistas, desafios e, inevitavelmente, despedidas. E assim chegamos ao final de mais uma história que nos faz refletir profundamente sobre a vida, o sucesso e os caminhos inesperados que o destino pode tomar. Por trás dos aplausos, da fama e do reconhecimento, existem batalhas silenciosas, decisões difíceis e momentos que nem sempre chegam ao conhecimento do público. Essa trajetória nos mostra que nem mesmo os maiores ídolos estão imunes às mudanças do tempo e aos desafios da vida. Se você chegou até aqui, muito obrigado por acompanhar até o final. Isso mostra que você valoriza histórias reais, intensas e cheias de significado. Agora eu quero te fazer um convite muito importante. Inscreva-se no canal. Quando você se inscreve, você ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante, fazendo com que mais pessoas possam conhecer histórias como essa. Além disso, você não perde nenhum vídeo novo que será publicado por aqui. Já deixa também o seu gostei,
porque isso fortalece ainda mais o canal e nos motiva a continuar trazendo conteúdos cada vez melhores para você. E se quiser apoiar ainda mais, você pode usar o Super Thanks, que ajuda diretamente na produção dos próximos vídeos. E claro, antes de sair, deixa aqui nos comentários o que mais te marcou nessa história. Eu quero muito saber a sua opinião. Nos vemos no próximo vídeo.